Foi de novo, pessoal, começando agora novamente, porque a imagem de Magali não estava aparecendo aqui para mim, não tinha como eu não tinha como eu conversar, né, com ela. Vamos lá. Estou esperando ela entrar. Hoje a nossa conversa vai ser sobre agora. Pronto. Boa Tá me vendo noite. agora? Boa Estou. noite. Ótimo, Agora Luma. estou. Então, hoje a gente vai conversar, estava falando aqui, né, que hoje a gente vai conversar sobre comida, corpo e sexualidade. A Isso. gente poderia, inclusive, falar sobre muitas coisas que Muitas abrangem coisas. isso, né? É muita coisa. Isso. Quando a gente falou pela primeira vez, a gente disse, meu Deus, onde vamos focar, né? Porque Exato, é realmente dá verdade. para falar um monte sobre. Panos para as mangas, né? Porque tem muita coisa dentro dessa correlação, porque no final a comida e a sexualidade ficam quase sinônimos, Sim, é verdade. né? Dentro dos E aí eu só conceitos. vou começar, né, te agradecendo por ter topado esse convite. Mas quero que você se apresente. Quem estiver aqui, talvez já saiba, né? Eu vou falar só rapidamente. Eu sou instrutora de Mindful Eating e trabalho muito a questão da consciência alimentar, mas também de tudo que envolve até a gente chegar na comida. Então, emoções, sentimentos, essa relação com a comida. E então é o que eu trabalho hoje em atendimentos individuais e em grupo, né? Eu também tenho grupos, atendo grupos. E Sim, aí convidei Magali, que é sexóloga, pode falar mais sobre a tua formação também, Magali, sobre o que você trabalha também em consultório, né? Caso as pessoas também sim, tenham interesse. isso. Isso. Eu quero só abrir dizendo que eu fiquei muito interessada e, assim, fã número um de você, né? Porque, primeiro, porque eu já vejo você dentro de uma relação com minha filha, que também é né, estudando nutrição, e você traz muitas ideias muito contemporâneas dentro dessa perspectiva da nutrição. Eu gosto muito do que você traz, do que Bia capta, né? E aí eu me interessei muito em fazer essa live com você, né? Dentro do que você já traz, dessa coisa mais da subjetividade também, né, Luma? Eu sou psicoterapeuta corporal, trabalho com análise bioenergética e trabalho com sexualidade humana. Eu tenho consultório, trabalho muito dentro dessa perspectiva das disfunções sexuais, tanto masculinas quanto femininas, né? Porque o sofrimento com a disfunção sexual ele é generalizado, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, eu trabalho dentro do consultório com as disfunções sexuais, atendo também na psicoterapia corporal, né? E, no fim, vai sempre desaguar na sexualidade, né? E sou professora do curso de pós-graduação em Sexologia e Sexualidade Humana do Exuda. E é isso, trabalho mais dentro da perspectiva de consultório, dou palestras também, quando sou chamada. Ótimo. Agradecer, né? Tem comentários aqui. Ana Maria falou que o tema era excelente. Bruna, as meninas, ou duas Brunas aqui falando de mim. Muito obrigada. Uhum. É, Gente, então, a ideia da gente, eu vou tentar mais ou menos falar de forma breve, para vocês mais ou menos pegarem a ideia do que a gente quer trazer hoje para vocês, para depois a gente começar a destrinchar mais um pouco e entrando em cada ponto, certo? Então, a ideia do que a gente queria trazer hoje, né, eu e Magali, nessa conversa com vocês, e fiquem à vontade também para mandar perguntas e comentários, né, que são super bem-vindos aqui. A ideia da gente é trazer essa perspectiva de eu, enquanto ser humano, né, como é que eu percebo o meu corpo e a satisfação também que eu tenho com o meu corpo, que vai ser influenciada, claro, pelas questões dos padrões de beleza, né? E como eu me sinto com o meu corpo está diretamente ligado a como eu como, porque a gente tem uma ideia muito de que a forma como eu como molda o corpo que eu tenho.
e não necessariamente isso é verdade, né? O formato do corpo da gente tem um pouco de genética, tem sobre descanso, tem sobre estresse, tem sono, tem várias coisas que estão ligadas aí ao formato desse corpo. Mas, no geral, a gente cria uma relação de o que eu como vai direto para se eu sou magro, se eu sou gordo, como é que eu tô. E essa forma como eu como pode dizer muito também sobre as faltas que eu tenho, né? A falta de prazer, por exemplo, ou a questão das emoções desreguladas, que eu acho que vem muito aí entra muito na psicologia, e que se eu não gosto desse corpo e eu não me sinto bem dentro desse corpo, como é que eu posso aproveitar, entrando agora na sexualidade, todo o potencial do prazer que esse corpo pode me dar? Sim, Então, isso. só para fazer assim, só dei uma explanação breve de aonde é que a gente vai entrar, porque quem tiver interesse fica com a gente, que a gente vai Certo. falar Uhum. dessa temática que tem vários pontos aí bem importantes, né, Isso. Magali? Quando você fala da falta, esse ponto é muito importante dentro da perspectiva vamos dizer assim, da psicologia, né? É, das questões psíquicas, porque essa falta ela pode começar desde lá atrás no bebê, né? Como essa mãe ela estabeleceu essa relação com esse filho ou com essa filha, né? No sentido desse saciar, não é? Porque e esse saciar tem muito a ver com a ansiedade da mãe, não é? Se uma mãe ansiosa que acha que sempre aquele filho está com uma necessidade, que está sempre precisando daquele alimento, então ela não espera que o bebê peça, no sentido de que, como é que o bebê pode pedir no momento que ele chora? Então, ela não espera esse choro. E aí tem uma psicanalista, que é Melanie Klein, que eu acho interessantíssimo, que ela diz, a mãe suficientemente boa, ela chega na hora que o bebê não pede. E ela sai na hora que o bebê pede. Ou seja, ela deixa que o bebê se frustre. Se a mãe está sempre ingerindo, quer dizer, dando comida para esse bebê ingerir, ele não vai saber esse lugar da falta. E a falta é importante também. A Uhum. falta, quando ela é exacerbada, não é, ela é maléfica. Pode ser Mas até traumática, né? Dependendo. pode ser isso, pode ser até traumática, mas o sentir a falta e ser saciado naquele momento, né, naquela medida da necessidade do filho ou da filha, isso é muito importante. Então, quando a gente fala, vamos dizer assim, do desenvolvimento, né, psíquico, a gente fala exatamente desde esse momento da fase oral, Uhum. que é a fase onde a gente pode ter uma fixação por uma ingestão da criança muito compulsiva, por conta de uma mãe compulsiva, Uhum. ou uma falta, né? Eu acho que às vezes até a insegurança mesmo de achar que a criança, muitas vezes a gente acha que a criança ela não tem, não dá, a gente na verdade não dá autonomia para a criança e acha que a criança ela não tem essa capacidade de pedir, né, de dizer o que ela precisa dessa comunicação. Uhum. Mas olhando um pouco mais, a gente indo para o adulto, né? E eu acho que é que você vê muito também, né? Acho que no consultório, a gente pode falar um pouco também dessa questão do prazer, olhando para o prazer, que eu acho que sim, que eu falo muito no programa de Mindful Eating, que a gente fala, né? Que nós somos, como seres humanos, nós buscamos pelo prazer o tempo inteiro. A gente acha que a felicidade até é essa condição natural, que isso aí pode também vir outros problemas disso, porque eu acho que eu tenho que estar feliz o tempo todo, né? Eu não sei me frustrar, como você mesmo trouxe. Então, se eu não aprendi quando criança que as frustrações, que tristezas, que as dificuldades fazem parte da vida, eu o tempo todo vou em busca de algo que me dê prazer e que me deixe feliz, porque eu vou fugir do que eu acho que não é o normal, onde na verdade é totalmente normal e faz parte da vida. A Isso, tristeza, isso, as adversidades, isso. ser frustrado, Isso. Os né? sentimentos, né? Os sentimentos fazem parte da vida. E é exatamente na angústia
que vem vinculada a uma tristeza, né? Muitas vezes você não sabe nem por que está triste, e aí gera uma angústia, né? Ou mesmo uma ansiedade. Mas essa angústia, ela é fundamental para o crescimento. É só quando você mergulha na sua falta, e a falta ela está caracterizada pela angústia, é que você pode fazer o seu crescimento de transformação. Não é? Se você está no hedonismo, no narcisismo, de que tudo é maravilhoso, que tudo é perfeito, que você não pode viver essa dor, não é? E aí você vive o tempo todo numa flutuação, numa ilusão, não é? Numa grande ilusão. E aí é essa ilusão que gera posteriormente uma depressão. Sim. Eu até digo assim, a vida a que a gente hoje brinca, né? Diz assim, vida de Instagram, que é essa vida que é só do belo, que é só da melhor parte, que é só do. É como se as pessoas quisessem também nos bastidores só viver isso, né? Que a gente tem aqui um parêntese, né? Um pedaço só da vida que a gente mostra, que é a melhor parte, digamos assim. E e quando a gente sempre tem essa. Quando a gente não para falar sobre essas adversidades, sobre esse difícil, sobre experimentar, como é que meu corpo experimenta essa, esses sentimentos que são desafiadores? Como é que o meu corpo experimenta, eu digo, a tristeza? Como é estar triste? Algumas pessoas não conseguem nem descrever como é que o corpo. Como é que eu me sinto quando eu estou triste, né? E aí, muitas vezes, por não conseguir, primeiro, conseguir nomear as emoções, que algumas pessoas não conseguem, eu acho que para a mulher, em algum âmbito, ainda é mais fácil, né? A nomeação dos sentimentos, porque a mulher fala sobre sentimentos a vida inteira, né? O homem, ele não tem essa abertura social para falar de sentimentos, ainda tem essa questão. E primeiro, reconhecer sentimento, entender como é que ele é sentido no corpo. Se eu não reconheço isso e não sei como lidar com isso, eu vou para a fuga, que é para onde você fala, nessa superficialidade, né? E aí, se eu vou para a fuga, eu vou atrás de alívio e de necessidade de prazer imediato. Posso fugir para a comida, posso fugir para o sexo, posso tentar fugir para compras ou para drogas, né? Comportamentos Toda a aditivos, compulsão, né? álcool. É, Você vai fugir para um processo de compulsão, onde você não precisa pensar exatamente na frustração, nesse vazio. Quando eu como psicoterapeuta corporal, Luma, a gente, no caso, a clínica, né, o diagnóstico clínico, né, disso tudo que você falou, dessa tristeza, né, dessas frustrações, dos traumas, ele está todo nomeado no seu corpo, não é? Então, pessoas que têm uma compulsão ou pessoas que são muito controladoras, os olhos, ele tem a gente diz que são pessoas, no caso, essas frustrações, essas angústias, elas vão sendo caracterizadas no corpo de uma forma inconsciente. E aí a gente chama que são as couraças. Então, quando você olha um corpo muito tenso, um corpo muito rígido, ou um olho muito assustado, né? São couraças que vão se formando desde o momento que você nasce, mas e que elas vão se blindando no corpo. E elas ficam já sendo utilizadas como defesa. Então, o teu corpo também tem um registro da tua história. com certeza, Então, com certeza. então Se eu todo o falo teu corpo. isso, você falando isso, bate muito com o que eu falo, né, para as pessoas que eu atendo, quando a gente fala que eu digo assim, esse teu corpo, ele carrega a história de todas as dietas que você fez. Ele carrega a história de todas as restrições, todas as vezes que você disse não, que você não se permitiu, que você queria uma coisa e que você fez outra, que você passou fome para ver se perdia 1 ou 2 quilos para ir para tal festa ou para caber tal roupa, né? O corpo, ele Isso. tem essa história, ele registrou isso, né? Uhum. E aí, Luma, você trazendo isso, né, porque isso tá, esse registro do corpo, né, dentro dessa perspectiva narcísica que a gente tem, vamos dizer assim, essa sociedade do espetáculo, que você fala que tudo tem que estar maravilhoso, tudo tem que estar dentro de um padrão midiático,
né? Então, também na cama, também na sexualidade, também numa relação com o sexo, né? Eu vejo muito as mulheres, principalmente as jovens, né? Se elas estiverem com qualquer coisa no corpo, que uma celulite, uma barriga, um braço mais cheinho, um braço mais flácido, enfim, qualquer coisa, é um motivo para um impedimento para entrega sexual, não é? Como se isso fosse a demarcação, não é? Dessa relação com o prazer. E o prazer está muito para além disso. Com certeza. O prazer está nesse encontro de pessoas, não é? Nesse olhar no olho, né? Nesse abraço, no coração, nessa relação de coração que é a relação de afeto. Não Uhum. é? Então, isso de fato está muito para além desse corpo estereotipado, não é? Que é apresentado aí como uma grande ilusão nos processos, né, nessa construção midiática, não é? Sim, acho que hoje a gente fala, um dia desses eu estava falando, inclusive, aqui no Instagram, a gente usa filtro o tempo todo, quando faz stories, né? Os filtros. Ah, porque não aparece isso, não aparece aquilo, então eu começo a não me mostrar quem eu sou verdadeiramente, né? A gente se Isso. acostumou a pincelar, a só mostrar o melhor, a só mostrar o mais bonito, a colocar o ângulo que é melhor. Eu tô aqui assim, eu não vou fazer uma coisa assim ou assim, eu sempre gosto de dizer, né? Então, a gente está sempre fazendo uma pose, mostrando o melhor lado. Então, isso Claro. faz com que o contato pessoal, para você ver a diferença hoje que já tem dessa questão de aplicativo, né? Esses aplicativos de relacionamento, de Sim, como as sim. pessoas se soltam no aplicativo e pessoalmente elas não conseguem ter essa mesma Sim, desenvoltura, né? sim, sim, Porque isso. você vê, isso está muito ligada, parece que não, mas é engraçado como conversa padrão de beleza, insatisfação corporal, com a questão do corpo e da sexualidade, de como eu me entrego também, de quem eu sou, né? Isso, Então, eu estou isso, por isso. trás, eu tô só aqui no digital, eu estou por trás de uma tela, eu estou, às vezes, atrás de um filtro, eu estou só Uhum. falando, digitando, e aí eu sou aquela pessoa. E aí, na hora do. Como eu não gosto desse corpo, não me acho bonita, não aceito o corpo que eu tenho, enfim, quando eu vou para esse presencial, quando eu vou, como você fala, até questões. Eu já tive uma pessoa que, até para o marido, ela estava com problemas, questões sexuais, porque ela disse: a minha barriga dobra. E eu não quero que minha barriga dobre. Ela estava mais preocupada no sexo, se a barriga dela estava dobrando, do que em ter prazer e do que dar prazer. Então, mas deixa eu ter, isso que você está trazendo é bem importante. Por quê? Porque isso está correlacionado com uma questão muito séria, que é a repressão sexual. Tá? Então, a gente tem um número enorme de mulheres que não chegam ao orgasmo. Enorme. Né? Um percentual muito grande, de quase 70%. Né? De mulheres 70? que, quase 70% de mulheres que não chegam ao orgasmo. Né? Então, essas mulheres que não porque o prazer orgástico, né? Se você tem essa memória orgástica, você vai ter o seu movimento para a sua sexualidade, para o sexo, né, que vem a partir desse prazer, dessa memória de prazer. O que é que tem, não é a mulher, uma grande maioria das mulheres, por conta de várias situações, por várias questões, e principalmente pela repressão que a gente vem de milênios, essa mulher, como ela não tem esse prazer orgástico, o corpo e as deformações, entre aspas mesmo, né, que ela percebe, que ela, às vezes só ela percebe, leva... Oi? Oi? Oi. Voltou. Você ficou... Oi, Luma? Oi, estou escutando, tá tudo certo aqui. Então, oi. Estou escutando. Ah, tá? Pode Pronto, é porque você falar. está... Tá, estou escutando, tá tá. normal. Pronto, ok. Então isso leva a mulher colocar à frente do prazer questões que são de menos importância. Porque, na verdade,
aquilo passa a ser mais importante para ela porque ela não tem o prazer orgástico. Isso é bem importante, Porque ela nunca né? acessou esse prazer, ela não Porque não, conhece. não É isso. acessa o prazer. Então, muitas mulheres vão para a cama para dar prazer ao homem. Mas isso, até hoje, não é uma coisa da minha geração, é de uma geração muito, muito recente, muito nova. Não é? As mulheres continuam com essa preocupação de ir para a cama performática para que o homem a deseje. Porque muitas vezes o fato de ser desejada já supre uma necessidade. Então, ser desejada para a mulher é algo que faz com que ela se supra e que ela vá para a cama para que o homem a deseje e que ele goze. Entendi. Entende? Interessante demais. Isso, Paula falou isso. aqui, pelo fim da cultura da luz apagada. Exatamente, pois é, poder se mostrar. Paula, pode ser até numa penumbra, né? Para criar um Mas clima. para criar um clima, porque a luz apagada, porque eu não quero que me veja, porque né, meu corpo, isso aqui é ruim. Né? Você pode fazer várias formas de acesso a esse encontro sexual, não é? Mas quando o fim é não querer ser vista, né, por conta das questões estéticas, como a gente está falando aqui, isso é que eu penso que é uma coisa Que seria o mais problema. séria. É Pois é. interessante, Magali, que eu percebo que eu vim com um pensamento de fazer o link com a questão do padrão de beleza ser tão forte para a mulher historicamente, que a gente sabe isso desde sempre, sempre houve um padrão. A questão é esse padrão muda, mas existe o padrão, ou seja, quem não está dentro dele tá insatisfeito, né? E que hoje Isso, cada vez é isso, mais irreal. O padrão é cada vez isso. mais irreal, né? Isso. E só pegando o ganchinho do que você está dizendo, e como você fala historicamente, né? E vamos lá para a era vitoriana, que as mulheres eram gordinhas. Quanto mais opulentas, mais era o padrão era mais interessante, aquela mulher, não é? Dizia sobre Então, saúde, né? Sobre ter mais comida, sobre isso, dinheiro. exato, isso. A minha avó, ela me dizia muito, quando você está gordinha, é porque você está amando. Ela dizia, não é bem isso, né? Mas ela tinha essa concepção. Ela tinha essa concepção, porque é uma concepção lá atrás. Então, esses padrões, eles, como você está dizendo, eles vão mudando à medida que, vamos dizer assim, as construções culturais vão também mudando, não é, Luma? Luma, deixa eu fechar só aqui minha janela, porque está chovendo Vá, muito, está fique à entrando. vontade. Espera aí, só um pouquinho. Eu acho interessante a gente falar, né, sobre essa questão quando a gente fala dessa mudança de corpo e dessa estrutura, ó, Sandra falou, meu avô também falou, acho que concordando com Fala você, isso, isso. da questão, né? Do corpo opulento ao corpo, né, do que E não, hoje tá é muito amando. irreal, né? Hoje o padrão é totalmente irreal, porque o padrão hoje ele é photoshopado, ele é Isso. completamente tratado, tirado toda expressão, às vezes tira tanto do movimento, né? É expressão mesmo. Então, se a gente tira tudo, deixa tudo tão liso, fica parecendo uma coisa meio até boneco de cera, eu digo. Isso. Mas quando a gente vai para esse corpo, né, voltando para essa questão do corpo da mulher, o corpo da mulher, ele historicamente, ele sempre foi um corpo para ser visto. Ele sempre foi um corpo, muitas vezes, para ser apontado, para ser beleza, para ser ornamento. Então era como se todo mundo tivesse o direito de opinar sobre esse corpo. Sim. Enquanto que o homem sempre foi muito para performance, para o que ele conseguia realizar com esse corpo, que é também um problema, não deixa de ser, mas são problemas, digamos, diferentes. O da Sim. mulher é desse corpo que tem que ter beleza, tem que ser bonito de ser visto, né? E o homem é desse corpo que realiza, desse corpo que faz, desse corpo que pode, né? Então, quando a Uhum. gente fala
das questões sexuais, aí foi muito interessante você trazer esse ponto, porque eu ia para um caminho que eu não estava considerando, né? Seria um discurso até mais raso, eu não estava considerando a falta essa questão do tabu que existe em torno da sexualidade, de não se falar sobre sexo, de não se explicar sobre sexo, e principalmente para a mulher, e do homem Claro. ter sempre esse acesso ao sexo, a essa ideia de sexo, dessa coisa mais, nem sei qual seria a palavra que eu poderia falar, Veja, mais porque o canalha, homem não sei. mais aberto, mas que veja, a gente tem que levar em consideração hoje, nessa atualidade, muito na atualidade, a questão do homem, que também tem um lugar de muita cobrança. Não é? O homem, eu vejo também, que ele é muito cobrado para essa questão performática. O Uhum. homem tem que ter um corpo maravilhoso também, performaticamente, como você diz, são, não é? Só que hoje, o que acontece? Os homens são muito inseguros com relação às mulheres, né? Os homens estão inseguros com relação a um lugar que a mulher ocupa. E o que acontece? Esses homens, eles ficam cada vez mais performáticos também, cada vez mais malhados. A questão é que, quando chega no encontro sexual, eles estão tão inseguros porque as mulheres estão no lugar de um poder que eu aspeio, né? Porque não é bem assim, mas parece que é. E aí, os homens têm uma ejaculação precoce, eles ficam com disfunções sexuais, como a ejaculação precoce de rapazes muito jovens, muito sarados, e que têm uma ejaculação precoce muito recorrente por conta desse lugar de ter que dar conta, de ter que Do ser performar, performance, né? sabe? Performar. Então, tem eu vejo hoje muitos desencontros, porque se por um lado a mulher tem uma grande quantidade de mulheres que não chegam ao orgasmo por conta da repressão que até hoje a gente pensa que as mulheres estão liberadas, as mulheres se liberaram muito na questão profissional, né? Em atuar profissionalmente. A gente ocupou um lugar, mas a gente não ocupou um lugar com relação à nossa sexualidade. Nós continuamos com a mesma repressão, porque isso é uma coisa que a gente chama epigenética, que vai passando por padrões de comportamento, não é? Uhum. Então, a bisa, a avó, a mãe e a filha. Não é? Então, ainda esse construto da virgindade, parece que não, mas ainda é muito forte, né? Esse lugar do comportamento feminino. De Então, conhecer o próprio corpo, né? De como é tabu, né? Sobre se tocar, sobre conhecer o próprio sim, corpo, sobre sim, se ver sim, mesmo. isso porque você falou agora da masturbação, de conhecer o corpo, a masturbação ainda é um tabu muito grande para as mulheres, principalmente. Para os homens não tanto, mas para as mulheres ainda é muito tabu. A mulher se tocar, a mulher pegar um espelho e ver a sua vulva, né? Tem mulheres que não sabem que tem o clitóris, a uretra, a vagina. Pensa que na vagina, que é o lugar que sai a menstruação, também sai o xixi. Porque Impressionante, não né? se não olha, porque exato, o órgão sexual masculino, ele não tem tanta complexidade, não é? Por onde sai o xixi, saem os espermas. Na mulher, não. É uma complexidade. Tem um lugar, um único lugar que é só para ela gozar, que é o clitóris. Feito só para gozar. Fabricado, a fabricação só para o gozo. E que E as algumas mulheres. mulheres, uma vez eu vi um vídeo seu que eu adorei, que você falava assim, as pessoas acham que é só isso aqui, olha quanto tem para... Acho que você tem Isso. alguma coisa, né? Exato, Que você isso uma vez tem. estava, acho que era não sei se é uma coisa de pelúcia, é alguma coisinha que você tinha, que eu acho que eu vi um vídeo seu, Eu não tenho. é? Você Porque explicando, que as pessoas nem tem o conhecem, né? bulbo.
isso. Tem um bulbo, né, que a gente sabe do clitóris, dessa parte toda dentro, há pouquíssimo tempo, né? Os anatomistas abriam as mulheres e não viam aquela parte toda dentro, Porque a maioria, né? que isso vale salientar que todo o conhecimento científico que a gente tem histórico foi feito por homens, né? Os homens, Então, exato. tem essa questão. Então, se era um Ah, homem que falava sobre a mulher, era um homem que isso, falava sobre o prazer da mulher, que eu li um livro isso. que fala sobre, inclusive, eles diziam que era meio doentio, né? Essa questão da mulher, que a mulher não poderia sentir isso. Então, eles viam como um problema, inclusive. Sim, isso, exatamente. O orgasmo feminino passa por várias instâncias no processo histórico. Mas eu trouxe aqui, ó, aqui é a nossa Ah, que legal. vulva, né? Olha o clitóris, como é pequenininho, os nossos pequenos lábios, os nossos grandes lábios, está de cabeça para baixo. Não, tá certo. Não, aqui, na verdade, é o clitóris que está de cabeça para baixo. Então, o clitóris está no lugar errado. Peraí, É esse só para livro explicar. aqui que Bruna está falando, que ela me deu de presente também, que é A Origem do Mundo. É incrível esse Ah, livro, é muito, muito legal. Quem quiser depois eu posso mandar a foto da capa dele. Eu tenho. Ele está aqui, inclusive, bem pertinho. Já que a gente já está falando com ele, eu vou só mostrar a capinha dele, ó. Ele é bem legal. tá. É Sim, muito que legal. interessante, eu acho que para todas as Ótimo. mulheres, independente da idade, porque fala muito sobre a nossa história, a história do nosso corpo, de como ele foi visto Ah, e que como ele foi ótimo. estudado ao longo, Que né, bom. assim, Sim, dos anos. sim, Pode. sim. Pronto. Então, aí aqui o clitóris, né? Vê como é só um pedacinho de nada, né, que a gente vê, mas olha que maravilha esse clitóris. Tudo isso aqui são terminações nervosas que passam pela nossa musculatura do assoalho pélvico, que passa por dentro da nossa, ele está configurado das paredes da vagina também. Então, não é só isso, são 8.000 terminações nervosas, né? 8.000, tá, gente? 8.000. Dá para ter muita epilepsia, né? Dá para ter muita pá, né? Então, muitas, muitas, muitas. Mas a gente, infelizmente, por conta desse padrão cultural, a gente não utiliza, a gente não conhece, a gente não se toca. Né? Eu aconselho muito as minhas pacientes usarem o chuveirinho, né? Porque o chuveirinho você começa a descobrir, através da masturbação com o chuveirinho, a sua potência orgástica. E aí sim, você pode dizer ao seu parceiro ou à sua parceira como você gosta, não é? Então, utilizar os dedos para sentir o canal, as paredes do canal da vagina, para que você saiba como é a sua vagina no interior da sua vagina. Né? Nós temos aqui na parte superior pontos de muita sensibilidade na primeira parte, no primeiro terço da vagina, na parte superior, e que promove muitos prazeres, não é? Então, conhecer mais o corpo, como você está colocando, é fundamental. Bruna colocou assim: temos que perder esse medo de falar do que gostamos sexualmente. Isso, Completamente, né? Essa coisa de que, primeiro, todo mundo, como qualquer outra coisa na vida, eu digo que eu vou fazer com a relação com a comida. Cada um tem um paladar. No sexo também cada um tem o jeito cada que um. você gosta, o jeito que você goza, Isso, inclusive. Então, por que isso, não, né, compartilhar isso com outro? E aí vai também, isso. se eu não tenho coragem nem de me despir, que algumas mulheres trazem, né, o sexo com sutiã ainda, para não mostrar a mama, ou como outra, Muito, mas esqueci agora o nome da menina muito. que falou da luz apagada. Então, se eu sequer tenho coragem de mostrar o meu corpo, como é que eu vou ter coragem de dizer como é que é bom para Que mim? eu gosto. Não, e também, veja, aí já muitas vezes, porque quando você sabe o que é bom para você, você diz. Você já está numa libertação, tá? Uhum. Quando você sabe, a questão é que as pessoas nem
sabem Nem o que é que sabem. gostam. Entende? É diferente, porque quando você começa a se tocar, que você começa a sentir o seu prazer orgástico, você é possível você dizer, é possível você saber que o homem gozou rápido, né? Que não é o problema não é seu, o problema é do outro, que goza rápido, que não faz preliminares legais. Quando você não conhece o seu corpo, que você não goza dentro do processo masturbatório, você não sabe se você realmente goza dele, porque você nunca se tocou, né? Então, o homem goza rápido e você fica sempre na sensação de que é você que não tem o orgasmo, Ou que que é precisa você que de é no mais, né? orgasmo. E que tam... E que às vezes precisa de mais mesmo, não é? Mas é você saber que você precisa de mais e pedir mais, né? Dizer, ah, não Uhum. está bom assim, né? Não está bom, De né? conduzir. É, eu acho que é isso. Eu estava eu É, tava, eu tava pensando uma coisa que eu queria falar, mas que é da comida e tem uma relação com a sexualidade, né? Porque os caras, eles dizem assim, ah, eu comi uma menina, né? hum, Ai, comi uma menina. Na verdade, homens, quem come é a mulher, não é? Porque a mulher que come. Porque, sim, porque nós que recebemos o pênis, né? Não é o homem que. Agora, esse jargão do homem que come é pela passividade feminina, porque nós fomos criadas para sermos passivas, pacíficas, né? É verdade. pacificadas. Então, nós que. Gente, se a vagina não abre, o pênis não entra. Tá? Ele só entra se a minha vagina quiser, se a minha vagina estiver pronta e aberta. Se eu não estou. Tem muitas mulheres que se violentam, eu digo que é uma violência, porque elas não estão lubrificadas. E elas E elas aceitam. aceitam, e aí tem candidíase, muita candidíase, sabe? Porque não estão lubrificadas, tem infecção urinária, tem fungos, porque não E que estão. passa, e eu acho que vem disso, né, Magali? Dessa ideia de que a mulher, por exemplo, a mulher casada, ela tem que estar pronta para o parceiro, mesmo que ela não esteja com vontade. Então, passa por isso até dela não ter a coragem de negar, né, para o parceiro. É Claro, interessante a gente trazer claro. isso. Agradecer a Rodrigo aí, que disse que está adorando a live, conteúdo legal. Ai, É importante obrigada, homens aqui também, obrigada. gente. É importante Bom, que foi os homens, né, importantíssimo. vejam esse conteúdo. E, Mas então, isso, e se posicionar, né? essa questão da mulher não ter voz. É basicamente isso, que historicamente a mulher ela foi feita e criada, né? Ela socialmente para ser essa pessoa que só atende, que só recebe, não é verdade? E Isso. da passividade, né? Da passividade. E, assim, isso tem muito a ver com o pecado, né? E eu estava pensando também, para essa live da gente, que eu queria assim, ver a associação da comida com a sexualidade, aí os 7 pecados capitais. O primeiro é a gula, e o terceiro é a luxúria, né? Os pecados capitais. Então, a comida e o sexo estão sempre nos pecados. Porque você não pode, o prazer, porque o que é que tem a ver, né, na questão desse pecado que é a opressão e a repressão que vem daí, Que vem da né? igreja, Vem né? da Primeiro igreja. assim, veio Isso, da igreja na ideia justamente de opressão, principalmente do isso, prazer feminino. Sempre foi, isso, principalmente, majoritariamente do prazer feminino, por causa da questão até da reprodução, né? Então, isso. inclusive, quando a gente fala de culpa ao comer, que é o bloqueio desse prazer também em relação à comida, vem dessa construção social que você diz Total. assim, aonde está a culpa na comida? Assim, você não roubou, eu digo assim, se você não roubou, né? Não tem por que ter culpa. E É por isso. quê? Porque foi instituído que aquilo era errado, aquela comida é errada. E por que ela é errada? Justamente essa construção social do engordar, né? É mais do que isso, Uma. É uma construção cultural do prazer. A comida, ela é pecado porque ela também é prazer.
Assim como o sexo é pecado, porque ele está relacionado ao prazer. Então, tudo que era construído nessa associação com o prazer, isso era relegado. Não é? Verdade. Você tinha que viver do sofrimento para você ter os reinos do céu. Não é assim? Então, você não pode ter o prazer, ele lhe tira dessa possibilidade da imortalidade do céu. Você vai para o inferno, né? Eu quero ir para o inferno porque eu quero comer e quero transar muito. É Né? ótimo. Eu acho que o inferno deve ser bom, porque comer e trepar é uma coisa boa, né? Verdade. Olha, tem uma pergunta aqui de Caio. Doutora Magali, o orgasmo tem a sua importância apenas na relação sexual ou tem importância também na vida, na maneira de ser, pensar e agir? Minha gente, eu não foi nem para mim, mas claro que é importante, pelo amor de Deus, o prazer, Mas todos os prazeres do corpo são importantes. veja, porque, na verdade, o orgasmo ele está muito relacionado com a questão do prazer, mas as pessoas não veem essa potência orgástica como uma coisa de uma desconstrução dessa repressão e uma construção para a sua liberdade como pessoa na vida. No sentido de você se posicionar, de você caminhar naquilo que você deseja, não é? Você ter autonomia e independência. Quem te dá isso? Autonomia e independência é a potência orgástica. Eu, assim, Então, essa começando, pergunta eu acho que super procede. Uhum. Não, eu ia dizer, Isso. começando, né, com aceitação e apropriação desse corpo, para que você tenha essa liberdade e o prazer orgástico, né? Eu Isso, estava lendo isso. uma vez um artigo que foi um estudo com as mulheres que se masturbavam diariamente, sempre trocando N, né? Mas assim, sempre trocando de grupo, mas que como o orgasmo ele tinha influência na diminuição da depressão, da ansiedade e de outras questões, né? Então, das pessoas que não experimentam isso, e na maioria das mulheres, né? A maioria das vezes mulheres, que eu não sabia desse número, dessa porcentagem tão alta que você falou, de quase 70% das mulheres sequer conhecem, sabem o que é o orgasmo, porque nunca experimentaram isso. Isso. O quanto essas pessoas estão à mercê mais de questões psicológicas ou de dificuldades, ou de tristeza, enfim, da depressão e da ansiedade, por sequer terem experimentado isso, né? Isso, porque, veja, o que é que acontece no processo orgástico? O processo orgástico, eu vou falar aqui de uma curva que Reich, que é um psicanalista, ele fala, o processo orgástico, ele vem do desejo, né, numa relação com o outro, da excitação. O que é que acontece na excitação? Você tensiona o corpo. Se você não tensiona o corpo, você não chega ao prazer orgástico. Então, você vai numa tensão. Você não goza. Aquela tensão, ela gera ansiedade, porque não houve Porque a não liberou. liberação dessa tensão. Então, ela gera ansiedade, ela gera tristeza, muita tristeza, porque gera frustração. Porque essa tensão e depois o orgasmo, que é a nossa libido, ela está associada à pulsão de vida. Então, a libido, não é? E que é Eros, que é pulsão de vida, então você se renova a cada excitação, tensão, orgasmo e relaxamento. Esse relaxamento é a entrega de si na relação com o outro. Então, essa entrega de duas pessoas que se unem e que você sente esse processo de afetivo sexual, isso te constrói nesse processo orgástico. As pessoas que tem muitas mulheres que fingem o orgasmo. Muitas, muitas, muitas. Que fingem. Por quê? Porque elas querem, elas ficam, por exemplo, tem mulheres que estão ali
numa relação sexual, mas elas não estão entregues. Elas estão no controle para não se entregar. Por quê? Porque essa excitação não é uma coisa simples. É rápida, mas ela é o petit mort, como dizem os franceses. É uma pequena morte, porque você sai da consciência. Você se entrega, você vai embora naquilo, entende? E aí você sai do controle. E por isso que é tão difícil E as eu digo, pessoas se entregarem no processo orgástico. quando você diz que sai da consciência, me vem que antes disso você tem que estar muito consciente. Que é também essa questão que eu diria assim, óbvio, né, trazendo para o meu lado um pouco mais para o mindfulness. Porque para aquelas pessoas que não conseguem se desligar do trabalho, do problema com os filhos, falando mais também, às vezes acontece mais com a mulher, mas como você diz, até você tem isso em consultório, né? Desses homens também que estão mais preocupados na performance, em como eles vão dar conta disso, que acabam também não dando, né? Isso, Então, essa falta de entrega também do aqui e do agora, dessa falta de verdade no momento a dois, dessa total, falta de total. ser quem realmente eu sou, da consciência, Isso, de entrar isso, nesse momento de muita consciência mesmo, tanto de fala, né, mas de sentir, de se permitir sentir. Então, se a gente não fala, se a gente não se permite sentir, a gente não tem essa abertura com o outro para esse momento agora, às vezes minha cabeça vai estar um vai estar, sei lá, de lingerie ou com a fantasia fazendo uma pose, o outro está pensando, ai meu Deus, e agora será que ela vai tirar, será que vai demorar? E isso e aquilo é como se a gente nunca tivesse no mindfulness, né? A gente não está no presente. A gente está isso. preocupado em, Presentificando, isso, né? isso. A gente está, Essa será que vai agora, será que não presentificação, vai? isso, Tiro agora, não isso, tiro. E não de entrega, isso, de viver isso. aquilo naquele momento. Isso, isso. E isso que você está trazendo, né, da presentificação, é ela também que te oportuniza dizer, eu não estou gostando, ou eu estou gostando. Presentificado, não é? Não é uma preocupação com o outro, se vai, vamos dizer assim, é importante o cuidar nessa relação. Né? Essa construção de cuidados ela é fantástica, ela é importantíssima. Mas a preocupação com o outro, se o outro vai ter um orgasmo e não a preocupação comigo, com o meu corpo, que é isso que você está trazendo. Não é? Então, essa presentificação de como eu estou hoje, eu estou cansada, não estou afim. Então, poder dizer não, né? E quando você se entrega, essa entrega ser verdadeira, porque você está conectada com o outro. Uhum. Você está ali conectada primeiro com você e conectada com o outro. E aí é fantástica. A história é muito linda, né? Porque a sexualidade, quando ela é bem vivida, quando ela é espontânea, né? Quando ela é livre de preconceitos, né? A sexualidade ela é uma coisa divina, divina, né? No Magali, sentido lato da palavra. a gente não tem Sim. mais tanto tempo e eu queria até um comentário que Bruna passou lá, que foi lá para cima, né? Querendo ou não, ela falou assim, ai, e essa questão do aplicativo e essa questão, a gente ainda está nesse confinamento, né? Então, muitas pessoas solteiras que não têm um parceiro, né? E que muitas vezes a gente sabe que não é muito seguro. Foi engraçado, assim, eu já vi, assim, interessante que já tiveram algumas dicas. Eu não quero falar da dica de ordem prática, mas eu acho que para a gente começar, e eu acho que para um pouco do que a gente já falou aqui, então você acredita que a chave seria realmente a mulher conhecer o seu corpo e o homem também, né? Porque a gente acha que Claro. o homem também tem essa questão de como ele conhece o corpo dele. Então, dá dicas assim simples, fáceis, como você falou, eu indico o chuveirinho. Então, vamos dar dicas para as mulheres assim, coisas que a gente não tem mais muito tempo, de como é que eu posso começar, né, a conhecer um pouco mais do meu corpo. Às vezes, eu até imagino que para quem tem um bloqueio muito grande e nunca teve acesso a isso, talvez seja lendo primeiro mais sobre, né? Mas mais simples ainda, mais simples ainda. Fica nua na frente do espelho.
se olha. Olha verdadeiramente com teus olhos, não é? E vai vendo cada parte do teu corpo, não é? E vai sentindo isso que a natureza te promoveu, que é o teu corpo, que é a tua casa, né? Que é a tua primeira casa, que acolhe a tua alma, que acolhe o teu espírito. Né? Esse corpo que você deve, né, abraçar, né, e amar. Porque se você não ama o teu corpo, se você não se ama, a partir do momento que você se olha no espelho, né, dificilmente você vai ter uma relação com o outro onde você pode se entregar, porque você não se ama. Uhum. E amar esse corpo antes de qualquer coisa. E aí sim, no momento que você se olha, que você se vê e você constrói a sua própria imagem, a sua autoimagem, né? A partir desse momento, você poder ir descobrir a sua sexualidade. Uhum. Porque a sexualidade, ela tem a ver com esse lugar de amor que eu tenho por mim mesma, né? Legal. Dessa. Assim, como eu estudo muito essa questão da insatisfação corporal, para algumas pessoas talvez realmente seja muito delicado essa questão de se olhar no espelho, porque ela tem essa construção dessa imagem muito difícil. Se tiver transtorno alimentar, a gente vai para outro campo que realmente precisa de cuidado psiquiátrico, de ajuda da psicoterapia e tudo isso, né? Mas eu fico imaginando que talvez as pessoas, quando a gente fala assim, as pessoas não entendam que amar o próprio corpo não tem a ver com gostar dele, amar ele, digamos, toda a aparência física e não querer mudar nada. Você pode querer mudar alguma coisa. Você pode não estar satisfeita, sei lá, com a grossura do braço ou com o tamanho da sua barriga, mas amar o corpo pelo que ele é, pelo que ele representa e pelo que ele te permite fazer, né? Eu só quis destrinchar mais um pouco, porque para algumas pessoas amar o corpo fica assim, eu sou linda, eu sou maravilhosa, e é isso, eu amo, me amo todos os dias, né? Isso. A Mas gente acha que é um relacionamento inabalável, às vezes, né? sim, Mas sim. não, é reconhecer que esse corpo te permite abraçar, te permite amar, te permite ir até os lugares, te permite ver pessoas, permite você degustar a comida. Então, esse corpo que te permite fazer tantas coisas, né? Isso, porque o corpo, ele tá, vamos dizer assim, esse olhar para si está para além do corpo, né? O Da corpo, imagem, como eu do que falei, você vê, e né? da imagem, isso, porque o corpo, ele é o representante dessa morada do teu mais profundo ser, não é? É a primeira porta de entrada do teu corpo. Então, sim, como o que você tem, e claro, por exemplo, eu gosto muito do meu corpo, mas eu não gosto dos meus braços. Depois que eu fiquei mais velha, Uhum. eu remo, então nunca mais eu remei, né? Então o meu braço ficou mais flácido porque nunca mais eu remei, né? Então eu não gosto, mas aí eu gosto do meu colo, então eu exploro mais meu colo porque eu gosto dele, né? Eu Uhum. gosto das minhas pernas. Então o que é que você gosta no teu corpo, né? Vai explorando o teu corpo, vai vendo o que você gosta. Né? Então, e tem coisas que você, como você disse, que você não está muito, vamos dizer assim, Confortável com aquela parte, né? oi, foi, Eita, deu mas uma vamos travadinha, não ver. foi? É isso, É, então, e você falou dos solteiros, você ia falar alguma coisa das pessoas solteiras que estão na é, quarentena? os solteiros nessa ideia eu acho que talvez de como iniciar às vezes essa masturbação de tantas pessoas que não conhecem, que não entendem ou que não Uhum. nunca entraram em contato. Qual a dica você poderia dar que a gente tem Sim, aí? sim. Não tem- Veja, as minhas pacientes, né, que têm anorgasmia, qualquer disfunção a gente tem que tratar desde a questão da história de vida mesmo, né? Mas
para você conhecer o seu corpo, você tocando no seu clitóris, como eu disse, é, conhecendo a sua vagina, né, o interior os seus lábios, pequenos lábios, as suas mãos são milagrosas, né? Tem gente que gosta muito da almofada, do travesseiro, né? Desse roçar, né? Também uma forma de você ir descobrindo, tem muitas possibilidades. E tem os vibradores, né? De clitóris, que eu indico muito o jogador de clitóris, porque ele, para começar, ele é muito interessante, porque ele faz uma sucção no clitóris e aí ele dá uma estimulada nessa região. Né? E tem os vibradores, tem vibrador que é vibrador e tem uma linguinha que estimula o clitóris e o vibrador também são várias opções, né, para você ir podendo conhecer e desfrutando do seu corpo, desfrutando do seu prazer orgástico, né? E aí, depois disso, ninguém segura essa mulher. E eu acho que isso passa, com certeza, passa muito esse prazer, né, e acessar o corpo através do sexo também passa muito por essa satisfação corporal, passa por essa segurança feminina de que eu sou e da potência que eu tenho, né? Isso. Independente da aparência física. Total, Então, total. eu posso engordar, eu Isso. posso emagrecer, que o meu bem-estar ele está comigo de qualquer jeito. Ele não tem a ver Isso, com o meu peso. exatamente. A apropriação de si vai a partir disso que você está colocando, não é? Como eu lido comigo, com as minhas realizações, né? Porque se você também tem uma realização naquilo que você faz, na tua construção, né? Se você vai atrás, se você busca, né? E que você se realiza, isso tem muito a ver de o corpo passa a ser secundarizado Uhum. nessa perspectiva que a gente está falando, Sim, de sim, sim. ter que, né? Dessa questão mais narcísica, porque eu penso que o corpo é um lugar sagrado, Uhum. né? É sagrado. Eu penso que a gente tem que ver essa porta de entrada como uma porta de entrada sagrada. Claro. Então a gente já está É. aí nos últimos minutinhos. Alguém tinha pedido Ai, para deixar gravada. Com certeza vai ficar gravada. Então, se você chegou depois, não conseguiu ver tudo, se quer indicar para algum amigo, para alguma amiga, fica à vontade. Ou vai ficar gravado sim. aqui, né, no Instagram. Quem quiser falar para saber mais da gente, aqui em cima, ó, tem o meu Instagram e o Instagram de Magali. Então, às vezes você segue Sim. Magali, mas não me segue, quer saber mais do meu conteúdo. Ou me segue, não segue Magali, tá aqui também o Instagram dela, Ótimo. que é Blogasmo. Ótimo. Acho muito legal, adoro esse nome. Que Eu acho que começou a com um gente tinha muito blog. para. Pode falar. Não, não, eu estou dizendo é blogagem. Começou com um blog, depois virou e eu adoro também. Aí eu deixei mesmo no Insta blogagem. Quem quiser, acho que a gente depois, Magali, até pode marcar outras lives, porque eu acho que tem tanta coisa para a gente conversar sobre Tem isso. É tão sim. interessante, eu adorei. Muito. Eu Amei a também. nossa conversa, amei esse bate-papo, achei Também. riquíssimo. Trouxe Foi. pontos, assim, eu vinha pensando em trazer algumas coisas e você trouxe outras, assim, que deram um match, assim, e ficou tão rico, né? Essa discussão. Sim. Eu achei muito legal. Agradeço novamente a tua Eu, disponibilidade. eu também agradeço muito, Luma. Foi uma grande, para mim, foi um grande prazer e um grande insight, né? Quando eu falei com Bia, essa menina ela é muito interessante. Quero fazer uma coisa, uma história com ela. Então, assim, eu Agradeço. agradeço muito você também ter aceito o meu convite, né? Porque, na verdade, fui eu que fiz essa Foi. ponte, A porque, ideia foi né? dela, gente, não foi A minha, minha viu? ideia, porque assim, a ideia foi minha porque eu queria muito que a gente pudesse fazer essa troca, né? Essa confluência de ideias entre alimentação e sexualidade, que eu acho que só tem tudo a ver, né? Quero dizer, se as pessoas quiserem
saber mais sobre o trabalho que eu faço de disfunção sexual, o trabalho que eu faço no consultório, pode entrar no meu blogagem e pelo inbox, Não que só aí a são gente só disfunções, né? Eu acho que quem quer se liberar, quem quer se conhecer mais, também. né? A gente vai É cair, vai isso. derrubar o tempo, vai acabar.